Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo, tá bom? Graça e paz para todos vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Vieram aqui, estão aqui, chegaram por aqui. Fique à vontade agora, tá bom? Seja bem-vindo. Desejo do fundo do coração que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá bom? E toda a tua família. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 18 de janeiro de 2023. Graças a Deus, né? Mais um dia abençoado, mais um dia na presença de Deus. Temos que agradecer a Deus todo santo dia. E aí? E você? Agradeceu a Deus hoje? Antes de levantar da cama? Dobrou seu joelho? Aliás, anterior, à noite. E aí? Antes de deitar na cama para dormir, agradeceu a Deus? Ou esteve deitado, esqueceu de ajoelhar, mas estava deitado, lembrou, antes de fechar os olhos, dormir, de agradecer a Deus, pedir para Deus conceber um bom sono, Deus abençoar, guardar o teu sono, te preparar para o dia seguinte, para o dia de hoje. E aí? Aí agradeceu? Dobrou seu joelho? Dobrou? Graças a Deus. Orou por todos, pela tua família, orou pelos seus amigos, pelos teus colegas, pelas pessoas que você não conhece. Orou também por Jerusalém? Orou? Graças a Deus, ora sim, porque é um mandamento de Deus para a gente orar um pelos outros e orar por Jerusalém, tá bom? Graças a Deus, mas, você não orou? Esqueceu? Não tem problema. Hoje à noite, quando você for dormir, antes de dormir, olha a Deus, dobre o joelho, agradeça a Deus pelo dia que Deus te deu, e à noite, e a madrugada, um bom sono que Deus vai te dar. E no dia seguinte, faça a mesma coisa, dobre o seu joelho, não levante correndo para ir para o trabalho, para a escola, faculdade, tudo, fazendo. Não, vai sair para fazer seus afazeres, né, na verdade, as suas obrigações. Não esqueça, olha a Deus antes, apresenta tudo para Deus. Tá bom? É importante você apresentar os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, tá bom? Não só os teus, mas da tua família, tá bom? Faça isso, você vai ver o que Deus irá fazer na tua vida. É importante, honre a Deus. Ó o segredo, você honrar a Deus para que Deus te honre, sabia? Comece a buscar a Deus, a ler a Bíblia Sagrada, tá bom? A Bíblia diz que Deus fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar de todo o teu coração, você buscar a Deus de todo o coração, Ele vai se revelar a você, tá bom? Quer ter sabedoria, discernimento, entendimento, dom da ciência da palavra? Peça para Deus, buscando a palavra de Deus, orando e jejuando, tá bom? Esse é o segredo, tá ok? É isso aí. Para quem não sabe, estamos maratonando a Bíblia Sagrada, certo? A Bíblia mais sagrada dos céus e da terra, de todos os tempos, de geração a geração. E a Bíblia que eu estou manuseando é essa daqui, eu gosto de estar mostrando, né? Aqui, ó. Assim, ó, Bíblia de Estudo Plenitude. É a mesma tradução Ferreira de Almeida, né? Ferreira de Almeida é a mesma. Eu gosto dessa daqui, tá bom? Essa daqui que eu estou manuseando para maratonar junto com vocês as Escrituras Sagradas. E para quem não sabe, iremos começar hoje a maratonar o livro de 1 Reis. Eita, graças a Deus, né? Já lemos bastante. Eu fiz uma listinha aqui para mostrar aqui já quantos livros eu já maratonei com vocês aqui, ó. Vou falar para vocês, tem uma listinha aqui, ó. Gênesis, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Josué, tá bom? Josué, Esther, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel. Ó, que legal! Então iremos já entrar no 1 Reis e vamos embora, graças a Deus, né? Então, a campanha continua. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força pra gente, essa moral. Equipe do YouTube, desejo que Deus abençoe a todos vocês também. Que dê essa força para todos os influencers que estão começando agora, que assim como eu, sou pequeno ainda aqui, graças a Deus, aqui na plataforma do YouTube.
e desejam melhorar sim qualidade de som, de vídeo, imagens, para poder entregar esse conteúdo para os meus inscritos que são abençoados por Deus, estão assistindo, dando essa força para nós. Então, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, dá essa força moral. Valeu, YouTube, obrigado. Então, bora então, vamos começar a maratonar? Que agora que eu vou ler a sinopse, né, do texto. Sinopse você sabe o que é sinopse, né? É quando vocês irão assistir um filme, aí vocês já assistem, já lê aquele sinopse. É só detalhando o que vai acontecer no filme, tal. Entendeu? Só uma ilustraçãozinha ali. Graças a Deus, né? Entendeu? E antes de começar, você aí que não é inscrito aqui ainda no canal Os Brodões Oficial, por gentileza, se Deus tocar no teu coração, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Inscreveu? Deixe seu like. Aproveite para ativar o sininho para receber notificações, tá bom? Compartilhe os vídeos. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Tá gostando? Deixa no comentário, não tá? Comenta também, não tem problema. E outra, me siga aqui no Instagram. Se você me seguir, eu vou seguir você de volta, tá ok? Combinado assim? E também já visita minha página no Facebook e curte lá. Vamos crescer essa comunidade aí, tá ok? E também estamos no Twitter. Ó, estamos no Twitter, Brodões no Twitter, @Brodões3 no Twitter, tá ok? Muito obrigado. Então bora, vamos começar, né? Graças a Deus. Bora começar a maratona. Graças a Deus. Galera, lembrando vocês, esse canal aqui é aberto para todas as religiões. Vocês são cada um tem uma religião, seja católico, evangélico, cristão. Graças a Deus, eu sou cristão. Eu creio em Jesus Cristo e creio em Deus. Por isso que eu gosto de transmitir a palavra de Deus. Eu estou aqui não para falar, discutir placas de igreja, não. Estou aqui para transmitir a palavra de Deus. Foi para isso que Deus nos escolheu, tá bom? Deus nos escolheu, nos ungiu para poder transmitir a palavra dele, anunciar o reino do céu, o reino de Deus que está próximo. Foi para isso que Deus nos chamou, para amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e a amar o próximo como a si mesmo, tá bom? Porque eu não quero viver bem, eu não quero estar bem, eu não quero ter paz, então eu tenho que desejar a paz do próximo também. Assim como eu quero paz, amor e graça da parte de Deus, assim eu tenho que desejar para o meu próximo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, como amar a mim mesmo, e como Jesus me amou, eu tenho que amar o próximo. Temos que amar o próximo, tá bom? Esse canal é para isso, para me transmitir a palavra de Deus. Faço os outros vídeos aleatórios que vocês assistem, entendeu? Porque aqui não é um canal religioso, não é um canal para mim brigar com alguém, como é que falar? Tipo assim, menosprezar o próximo, falar mal do próximo, não. Criticar o próximo, não. Aqui é para me transmitir a palavra de Deus, tanto para evangélico, cristão, católico, ubandista, candomblessista, outros tipos de outras religiões. Sejam todos bem-vindos, todos ateus, todo mundo. Graças a Deus, o importante é você ter Deus no teu coração. Isso é importante. É 2 mandamentos que Deus ama mais e importante que Ele deseja da gente, que cobra da gente, é amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Amar com toda a nossa força, nosso coração, nossa alma. Amar a Deus. E o próximo, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Tá bom? Amar uns aos outros como Jesus nos amou, temos que amar o próximo também. Entendeu? Não adianta falar que ama a Deus e detesta outra pessoa de outras religiões. Não é assim não, tem que ter amor, porque Jesus é amor, Ele teve amor por todos. Deus tem amor por todos. Se não fosse assim, Ele não teria enviado Jesus para morrer por nós, morreu por todos, tá bom? Todos nós somos de Deus, tá bom? É isso aí.
Aqui jamais vou falar de placas, porque igreja somos nós, e todos nós se unem para se tornar em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus, né? Então, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Então, bora! Vou ler aqui o sinopse aqui para a gente começar. É capaz de ler se é muito longo, eu acabo lendo só dois capítulos, né? Acaba sendo 2 capítulos. Vamos ver aqui, deixa eu deixei certinho aqui. Acaba sendo 2 capítulos. Tá aqui, vamos lá. Vou ler aqui o sinopse para poder começar já o texto. Vamos lá. O primeiro livro dos reis. O autor aqui está desconhecido ou atribuído a Jeremias, o profeta, né, Jeremias. A data provavelmente entre 560 e 538 anos antes de Cristo. O tema abordado aqui vai ser lições da divisão do Reino Unido. Palavra-chave vai ser rei, casa e profeta, ok? Vamos lá. Autor. Como 1ª e 2ª Reis eram originalmente um livro, esta obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônios em 586 anos antes de Cristo. Vai estar em 2ª Reis, capítulo 25. O livro dá a impressão de ser obra de um só autor e de que este autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém, embora a autoria não possa ser determinada com segurança. Muitas sugestões foram feitas. Alguns têm indicado Esdras como compilador, enquanto outros apontam para Isaías como editor. A gente temos que comparar a 2ª Reis, capítulo 18, do verso 19 ao 20, com Isaías, capítulo 36 ao capítulo 39. Muitos eruditos dizem que o autor de 1ª e 2ª Reis era um profeta desconhecido, ou um judeu cativo da Babilônia, ao redor de 550 anos antes de Cristo. Pelo fato de José, um eminente historiador judeu do século I depois de Cristo, atribuir reis aos profetas, muitos abandonaram a pesquisa por um autor específico. No entanto, a tese mais provável é de que o profeta Jeremias seja o autor de 1ª e 2ª Reis. A antiga tradição judaica da Talmud declara que Jeremias tenha escrito Reis. Esse famoso profeta pregou em Jerusalém antes e depois da sua queda. E 2ª Reis 24 a 25 aparece em Jeremias 39 ao capítulo 42 e no capítulo 52. Jeremias talvez tenha escrito todo o texto, menos o conteúdo do último apêndice. 2ª Reis, capítulo 25, do 27 ao verso 30, que foi provavelmente acrescentado por um dos seus discípulos. A data. Apesar de que a data exata para a composição de 1ª e 2ª Reis seja incerta, acredita-se que a sua forma final estava pronta em algum momento da última parte do século VI e antes de Cristo. O último acontecimento mencionado em 2ª Reis é a libertação do rei Joaquim de Judá, que estava preso na Babilônia, considerando que Joaquim foi feito prisioneiro em 597 a.C. E também, aparece também em 2ª Reis 24, 8 ao 17, e libertado. E 37 anos mais tarde, em 2ª Reis, capítulo 25, verso 27, os livros de reis devem ter sido escritos depois de 560 anos antes de Cristo. Para que essa informação pudesse ser incluída, o autor de Reis teria mencionado provavelmente um acontecimento tão importante como a queda da Babilônia,
para a Pérsia em 538 ano antes de Cristo. Caso houvesse tido conhecimento desse evento, como não há menção dessa importante notícia em Reis, conclui-se então que 1º e 2ª Reis tenha sido escrito provavelmente antes de 538 anos antes de Cristo. Portanto, a data de 1º e 2ª Reis é fixado entre 560 e 538 anos antes de Cristo, embora os eventos registrados em 1ª Reis tenham ocorrido uns 300 anos mais cedo. Contexto histórico. Os acontecimentos descritos em 1ª Reis abrangem um período de cerca de 120 anos. 1ª Reis recorda as turbulentas experiências do povo de Deus, desde a morte de Davi, em cerca de 971 ano antes de Cristo, até o reinado de Josafá, o 4º rei do reino de Judá, o reinado de Acasias, o nome rei do reino de Israel, o 9º, na verdade, o 9º rei do reino de Judá, e também aqui, aliás, e também aqui o 4º, né, o 4º rei do reino de Judá, e o reinado de Acasias, o 9º rei do reino de Israel, em cerca de 853 anos antes de Cristo. Esse foi um período difícil na história do povo de Deus, um período de grandes mudanças e sublevações. Havia luta interna e pressão externa. O resultado foi um momento tenebroso em que um reino estável, dirigido por um líder forte, dividiu-se em dois: ocasião e propósito. Ao contemplar o horror do exílio do povo de Deus, o autor compila 1º e 2ª Reis para responder a delicada questão do porquê de tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, Judá, tenham sido levados ao cativeiro e ao cativo. Ele escreve uma mensagem profética mostrando que essa punição de cativeiro em nações pagãs estrangeiras foi a consequência inevitável da persistência, violação da aliança de Deus. Os livros de Reis foram escritos para levar os exilados a refletir sobre a sua história e retornar ao Senhor. Essa perspectiva profética talvez explique porque estes livros tenham sido excluídos entre os profetas anteriores na Bíblia hebraica. O conteúdo. 1º e 2ª Reis eram originalmente um só livro que continuava a narrativa de 1º e 2º Samuel. Os compositores do Antigo Testamento grego, né? O Septuaginta ou os 70 dividiram a obra em 3 e 4 reinos. 1º e 2º Samuel eram 1º e 2ª Reinos. O título Reis se deriva da tradução latina de Jerônimo Vulgata e é um apropriado por causa da ênfase desses livros nos reis que governaram durante esse período. Os livros de 1º e 2ª Reis começam a registrar os eventos históricos do povo de Deus, no lugar em que 1º e 2º Samuel os interrompem. No entanto, Reis é mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos importantes ou socialmente significativos em Israel e em Judá. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se poderia esperar. 400 anos em apenas 47 capítulos. Ao contrário de 1º e 2ª Reis, são uma narrativa histórica, seletiva, com um propósito teórico.
ou teológico, ou autor, portanto, seleciona, enfatiza o povo e os eventos que são significativos no plano moral e religioso. Em 1ª e 2ª Reis, Deus é apresentado como o Senhor da história. A partir da história, esses livros estabelecem a ação providencial de Deus na vida do seu povo em favor dos seus propósitos redentores. Demonstram a necessidade da obediência, a aliança e a dolorosa consequência da desobediência. Por isso, os livros de 1ª e 2ª Reis não devem ser vistos como mera história, mas como teologia e lições de história. Analisados como um só volume, 1ª e 2ª Reis se dividem naturalmente em 3 partes principais. O Reino Unido, sob Salomão, em 1ª Reis, do capítulo 1 ao 11, o reino dividido em 1ª Reis, do 12 ao 2ª Reis 17, e finalmente 2ª Reis 18 ao 25, enfoca a sobrevivência do reino de Judá. A primeira metade de 1ª Reis registra a glória do reino salomônico, sua riqueza, sabedoria e a monumental façanha da construção do templo. No entanto, a sua desobediência ao casar com esposas estrangeiras o levou à idolatria, e o palco estava preparado para a divisão do reino. O reino com um coração, o rei com um coração dividido, deixaria que como herança o reino dividido quando morreu. A parte setentrional do império se rebelou e se estabeleceu como nação independente, conhecida como Israel. Se estabeleceu como nação independente, conhecida lá também como Israel. No sul, os que permaneceram fiéis à casa de Davi e Salomão formaram a nação conhecida como Judá. Na segunda parte de 1ª Reis, que descreve o reino dividido, a dificuldade para seguir a narrativa. O autor, está falando do reino do norte, Israel, do reino do sul, Judá, traçando simultaneamente suas histórias. Israel teve 19 governantes, todos ruins. Judá foi governado por 20 regentes, dos quais apenas 8 foram bons. 1ª Reis registra os primeiros 9 governantes de Israel e os 4 primeiros de Judá. Alguns desses 13 governantes são mencionados em apenas poucos versículos, enquanto capítulos inteiros são dedicados a outros. Uma grande atenção é dedicada àqueles que o serviam de modelo de integridade ou que ilustram porque essas nações finalmente entram em colapso. 1ª Reis termina com Josafá como rei de Judá e com Acasias no trono de Israel. Aplicação pessoal, vamos lá. Aplicação pessoal. A mensagem de 1ª e 2ª Reis é tão relevante hoje como na época em que foi escrito, que ainda controla a história humana. A nação, o líder ou a pessoa que responde e obedece ao Senhor desfrutará dos benefícios do seu relacionamento com Ele. Aqueles que se recusam e se rebelam provarão a disciplina de Deus. Embora o povo seja pecador, Deus é o autor da redenção e perdoa graciosamente aqueles que se arrependem e retomam a Ele. E, retornam a Ele também após largar todo o pecado, e ver que está errando ali. Cristo revelado. O fracasso dos profetas, sacerdotes e reis do povo de Deus aponta para a necessidade do advento de Cristo.
Cristo é a combinação ideal desses três ofícios. Como profeta, a palavra de Cristo ultrapassa largamente a do grande profeta Elias. Em Mateus 17, do 1 ao 5, muitos dos milagres de Jesus são reminiscências das maravilhas que Deus fez através de Elias e Eliseu em Reis. Além disso, Cristo é um sacerdote superior a qualquer daqueles registrado em Reis. Você cita lá em Hebreus, capítulo 7, 22 ao 27. Em 1 Reis, ilustra vivamente a necessidade de Cristo como nosso rei em exercício de suas funções. Quando perguntado se era rei dos judeus, Jesus afirmou que era, em Mateus 27, 11. No entanto, Jesus é um rei maior do que Salomão, em Mateus 12, 42. O nome Salomão significa paz. Paz. Cristo é o príncipe da paz. E Cristo é o príncipe da paz. E a sua paz jamais cessará. Isaías 9,6. Salomão destacava-se por sua sabedoria, mas Cristo é a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 1, 24 e 30, o reino de Salomão era temporário, mas Cristo reinará sobre o trono de Davi para sempre. 1 Crônica 17, verso 14, Isaías 9, verso 6, pois ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Em Apocalipse 19, 16, para um estudo adicional das alusões a Cristo durante o tempo de 1 Reis, ver também a introdução em 1 Crônicas e 2 Crônicas, Cristo revelado, o Espírito Santo em ação. 1 Reis 18, versos 12, contém a única referência direta ao Espírito Santo. Em 1 Reis, passagem em que é chamado de Espírito do Senhor. As palavras de Obadias lá indicam que o Espírito Santo algumas vezes transportou Elias de um lugar para o outro. Ver também em 2 Reis, capítulo 2, verso 16, percebe-se uma relação com Atos, capítulo 8, verso 39 e 40, em que se descreve Felipe como tendo uma experiência similar. Há uma alusão em capítulo 18, verso 46, à mão do Senhor. A ação do Espírito Santo em capacitar Elias para operar milagres. A fórmula mão do Senhor é uma referência à inspiração dos profetas pelo Espírito de Deus. Em 2 Reis 3,15, Ezequiel 1,3, comparar com 1 Samuel, capítulo 10, versos 6 e 10, e capítulo 19, versos 20 e 23. Aqui a mão do Senhor se refere no Espírito de Deus, que dotou Elias com poderes sobrenaturais para realizar uma façanha surpreendente. Para exemplos similares, vê em Juízes 14, versos 6 e 19, e versos 15, e capítulo 15, versos 14. Além dessas passagens, 1 Reis 22 e 24, 1 Crônica 18 e 23, pode ser outra referência ao Espírito de Deus. Esse versículo se refere a um Espírito do Senhor. Você vê em capítulo 24, capítulo 22, verso 24. E pode indicar que os profetas compreendiam que o seu dom de profecia vinha do Espírito de Deus. Vê também 1 Samuel 10, versos 6 e 10, capítulo 19, versos 20 e 23. Se essa interpretação é aceita, então estaria em paralelo com 1 Coríntios 12, do verso 7 ao 11, que confirma que a habilidade para profetizar é realmente uma manifestação do Espírito Santo. Para maiores informações sobre o Espírito Santo no período de Reis, vê a introdução à 2 Reis. O Espírito Santo em ação. E a introdução de 2 Crônicas, o Espírito Santo em ação. Graças a Deus, glória a Deus, está aí. Isso daí é a sinopse, né?
uma simples resumida, né? Dá uma resumindo aqui, né? Resumir um pouquinho aqui essa sinopse, o que a gente iremos abordar, né? No decorrer da maratona dos capítulos aqui de Primeira Reis. Tá bom? Bora então? Então vamos entrar na história, vamos aprender um pouquinho com o Espírito Santo de Deus. Vem comigo. Bora começar a maratonar então. Vai lá. Primeira Reis, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, do versículo do 1 ao 53. Do 1 ao 53, o título diz assim: A velhice de Davi. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: Busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobre maneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajuntavam, seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor, o rei Davi, não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar um conselho para você, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e entra ao rei Davi e dizer para ele: Não juraste tu, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo certamente: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes.
e matou vacas e bestas, cevadas e ovelhas em abundância, tanta comida. E convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares que quem se assentará sobre o trono do rei? Oh, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor. É da parte do Senhor. E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, oh meu senhor, depois dele. E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei Davi e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei, e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Título: Salomão é constituído rei. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e entram à presença do rei. E o rei lhe disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungir o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o digo, Senhor, Deus do rei, meu Senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta. E todo o povo disse: viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele. E o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu.
E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinha acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és um homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus, que o faça, que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará o teu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 46. O título diz assim: Davi dá conselhos a Salomão e morre. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Né, e Amasa, filho de Jeté, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Fazer, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz.
Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência. Estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim chegaram eles a mim quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que maldisse com maldição atroz do dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. Eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer para que faças com que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Glória a Deus. Título: Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, e Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço: não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele te não rejeitará, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para sua mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: desse Abisag a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior, para ele digo. E também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias estas palavras contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para, anote, vai. Anote, Anatote e vai para os teus campos,
porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor, Jeová, diante de Davi, meu pai. E porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joabe, dizendo: vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor. Ele disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: fazer como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse, a saber, Abiné, filho de Né, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi, a sua semente, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todos sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei, e disse: edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Quis, filho de Maacá, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento, e foi a Gate para Quis, a buscar seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse para ele: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: o dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei matou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele, e morreu.
Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eita, hein? Já viu, né? Já começamos já. Ó. Já tá a milhão aqui, hein? Graças a Deus, viu? Pelo jeito aqui terminou a só guerra com o rei Davi. Agora imagina agora Salomão, o filho de Davi. Ó, é rei agora. Já começou já a fazer a limpa em Israel. Eita, parece que a gente estamos lá, né? Ó, vivenciando tudo. Parece que nós estamos vendo a história tudo acontecer ao vivo ali. É pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que faz a gente viajar, vivenciar tudo isso. É gratificante, né? É bom aprender. É bom aprender, porque às vezes a gente vai numa casa de oração, ouve um pastor pregando, um ancião lá, um bispo, um apóstolo, e você, né, quando pega um versículo ali e tal, você entende pouco, né? Você não entende a história toda, né? O livro inteiro. É importante começar a ler as escrituras desde o começo, em Gênesis, você aprender, né? Como que era o agir de Deus sobre aquele povo, né? De tantas guerras contra inimigos, para você entender. Para você entender, porque quando chegar nos evangelhos de Jesus Cristo, vai juntar tudo, né? As leis, tal, e com Jesus a graça, para você entender tudo. Senão você não entende nada, entendeu? Tem que ler tudo para que o Espírito Santo venha te dar entendimento. E outra, você saber qual é esse acontecimento, tudo, para você entender quais são os planos de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Entendeu? O porquê você está aqui na Terra, para fazer o quê? Pergunta a Deus, faça essa pergunta para Deus. Senhor, por que eu nasci e estou nessa terra? Pede para Deus te responder, tá bom? Para que você entenda, certo? Você não fica que nem um peixe fora do aquário, certo? Para entender, é importante ler a Bíblia Sagrada, é gratificante. Você precisa trazer para os dias de hoje também, tá bom? E você trazer para os dias de hoje é lendo e o Espírito Santo te traduzindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu só li só 2 capítulos, por quê? Porque eu detalhei lá a sinopse, né? É grande também para o vídeo não ficar muito grande e cansativo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o capítulo 3 e no próximo vídeo a gente continua, tá bom? Vou dar a bênção apostólica, tá ok? Bora? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Não só hoje, mas todos os dias, para sempre. E que todos nós venhamos a selar com amém, amém. Assim seja, né? E olhar para o céu e dizer, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Precisamos de Ti, mais do que nunca, precisamos de Ti. Nos ajuda, Pai Celestial. Nos ajuda a vencer a cada dia, a vencer a cada leão, a cada gigante, a cada problema. Olhar para o problema e dizer, olhar para o gigante, olhar para o leão e dizer, ora, maior é o Espírito de Deus que habita em mim do que o Espírito que habita nesse mundo. Maior é o Deus que eu sirvo do que todos esses problemas. E você será abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado por você estar aqui. Tá bom? Deus abençoe a presença de todos vocês. É isso aí, galera. Graças a Deus. Eu fico por aqui mesmo, tá bom? Fico por aqui. Espero vocês, aguardo vocês no próximo vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Entendeu? Não sou teólogo, não sou sábio, não sou nada. Sou apenas um servo de Deus. Sou apenas um mensageiro de Deus. Sou apenas um ministro de Deus na Terra, para transmitir a palavra de Deus. E você também pode ser um ministro da palavra de Deus. Você pode ser você é um escolhido de Deus. Somos escolhidos de Deus. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos são chamados para herdar o reino do céu. E poucos escolhidos e corajoso para transmitir a palavra de Deus. Para falar do amor de Cristo, de todas as suas bênçãos para todos.
tanta fé, acrescentar a fé de uns aos outros e pedir para Deus acrescentar e multiplicar a fé. Amém? Deus abençoe, uma boa quarta-feira. Fiquem em paz, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Guardem todos vocês, livrem vocês de todo o mal, toda a tua família, tá bom? Seja por Deus abençoados, fiquem em paz mesmo, tá ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fico por aqui, como eu falei, e tchau, tchau, tchau.